Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora lá para nossa sexta aula do curso extensivo de redação Enem e Estaduais SP. A gente entra agora já nessa sexta aula de uma forma bem pontual falando sobre desenvolvimento. Porém, o desenvolvimento ele traz alguns aspectos que precisam ser desdobrados com mais cautela e justamente por isso eu dividi esse tópico em duas aulas. Então, aula 6, a aula 7. Assim que você finalizar essa, assista a próxima aula, já que dessa maneira você vai entender tintim por tintim o que você deve fazer para poder melhorar o desenvolvimento do seu texto, no caso, os parágrafos de argumentação, beleza? Então, bora lá para o nosso trabalho de hoje. A aula de hoje a gente vai focar na estrutura dos parágrafos argumentativos, a gente vai falar bastante sobre como dividir esse parágrafo e eu já vou entrar em um aspecto muito importante que tem a ver com o repertório sociocultural. E a gente vai falar bastante sobre isso, ok? Deixa eu me subir aqui, vou ficar bem aqui em cima. Aê, melhor. Galera, pra gente começar então a falar, eu gosto sempre de trazer alguns exemplos do que fazer, do que não fazer. E eu achei importante também para no desenvolvimento a gente começar a pensar nessa perspectiva, tá? Então vamos lá pensando com relação... eu me coloquei no lugar errado aqui, hein? Deixa eu ver. Deixa eu jogar eu pra cá. Peraí, deixa eu colocar... Onde que eu me coloco? Bom, vou colocar eu aqui no cantinho, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho aí sobre a questão da divisão com relação aos parágrafos, tá? Tô pensando na argumentação. Pessoal, lembrando sempre, qual que é a localização do nosso texto? Então, em que momento que nós estamos no nosso texto? Nós já falamos sobre a introdução, teremos daqui a pouquinho uma outra aula sobre conclusão. Especificamente, agora a gente vai falar sobre o desenvolvimento. O desenvolvimento é o espaço do texto para a argumentação. Entendem isso? É nesse momento aqui do seu texto, do desenvolvimento, que você vai trazer os parágrafos de argumentação. Cris, parágrafo de desenvolvimento é a mesma coisa que parágrafo de argumentação? É e não é. É quando você pensa do ponto de vista do conteúdo e não é quando você pensa do ponto de vista da estrutura do texto. Então, quando você for falar em estrutura, você fala introdução, desenvolvimento e conclusão. Quando você for falar em conteúdo, você está falando de tema e tese, você está falando que no desenvolvimento você vai poder utilizar os argumentos, ok? Então, a gente está nesse momento. Cris, eu tenho uma dúvida muito grande. Eu uso 3 parágrafos de argumentação ou 2 parágrafos de argumentação? Depende de cada maneira que você deseja trabalhar, tá? Tem gente que gosta bastante de trabalhar com 3 parágrafos de argumentação, mas a grande maioria trabalha com 1 e com 2, o que geralmente a gente chama de A1 e A2, ou seja, parágrafo argumentativo 1, parágrafo argumentativo 2, tá? Então, pensando no desenvolvimento, aqui você vai ter mais ou menos de 5 a 8 linhas, a conclusão de 6 a 9 linhas. Aqui você também vai ter de 5 a 8, só que lembre-se que, dependendo de como você for trabalhar, se você trabalhar com de argumentação, talvez aqui você vai ter que diminuir um pouco as linhas, então trabalhar de 6 a 7, de 5 a 7 linhas, enfim, algo nesse sentido. Tá? Depende de estratégia. Do ponto de vista de conteúdo, qual que é a diferença? O que eu gosto mais de ressaltar, que não é uma regra geral, pegando, por exemplo, essa redação aqui do Enem, nota 1000 de 2017. A Maria Fernanda, ela trabalhou 2 parágrafos argumentativos, tá? Então, ela trabalha 2 parágrafos argumentativos. Do ponto de vista estrutural, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas aqui, tá? Então, ela conseguiu dividir bem. Dessa perspectiva, o que a gente entende enquanto quem tá lendo o teu conteúdo, tá? Geralmente, os parágrafos, pensando em grade Enem, os parágrafos argumentativos, os textos com 2 parágrafos de argumentação, então vamos lá, os textos com 2 parágrafos de argumentação, eles têm uma maior profundidade de discussão. E o porquê disso acontecer? Porque você tem mais espaço. Agora imagine que ela vai manter o número de linhas na conclusão, que ela vai manter o número de linhas na introdução, e aí as 16 linhas, ao invés de eu ter 8 por parágrafo, eu trago mais um parágrafo. Você concorda que as 16 divididas por 3, eu vou ter que ter mais ou menos 5 linhas por parágrafo, tá?
ao invés de ter 8 como ela tem aqui. Então essa é a diferença. Quando você trabalha com 2 parágrafos, você tem mais linhas por argumento e aí você pode ter uma maior profundidade. Eu trouxe um exemplo de uma redação da FUVEST, só que ela tem uma diferencinha, né? Porque a conclusão da FUVEST ela é mais curta. Eu trouxe só para que vocês vissem que ela trabalha com 3 parágrafos argumentativos. Então, aqui é o parágrafo 1, aqui é o parágrafo 2 e aqui o terceiro parágrafo. Então, dá para trabalhar? Dá. No Enem, especificamente no Enem, geralmente os textos, os argumentos, né? Os textos com argumentos divididos em 3 parágrafos, eles vão ter uma profundidade menor, justamente pelo espaço também ser menor. Então, o que eu indico para você pensando nessa questão? Cara, estabeleça a tua forma de escrita, tá? Então, você vai pensar, eu vou sempre criar a forma de trabalhar com a introdução, um argumento 1, o argumento 2 e a conclusão. Então, intro, A1, A2 e conclusão. Ah, não, Cris, eu mudei, eu quero trabalhar com a introdução, 3 argumentos, 3 parágrafos argumentativos e 1 de conclusão. Intro, A1, A2, A3 e conclusão. Lembrando, moçada, algumas questões importantes. Primeiro, você precisa de 3 tópicos frasais, ou seja, 3 ideias centrais, enquanto aqui você precisa de uma. Tá? E você precisa fazer essa divisão de linhas para que fique equitativo o tamanho de cada um dos parágrafos e o principal, a forma como você vai trabalhá-los, tá? Então fique bem atento a isso. Só lembrando de uma forma muito clara, não vai me inventar a roda no dia da prova. Se você veio o curso inteiro trabalhando com 2 parágrafos de argumentação, você não vai trabalhar 3 no dia da prova. E a recíproca é verdadeira. Se você vem trabalhando com 3 parágrafos de argumentação durante o curso, você não vai querer me trabalhar com 2 no dia da prova, tá? Então treine aquilo que você vai fazer no dia da prova. Fechou? Bom, então vamos lá, falamos dos parágrafos, falamos do número 3. Muito importante, galera. Vou ficar me mudando aqui de cima para baixo, não tem problema. Ó, lembrando aqui, atenção, os parágrafos de argumentação, pessoal, os parágrafos de argumentação, os que eu mencionei agora, eles são um desdobramento da tese do texto. Antes de eu explicar isso aqui, não lembro o que é tese, vá lá e assista a aula 4, já está disponível para você há um tempinho no parágrafo de introdução, não vou ficar retomando o conceito aqui, tá? Então vamos lá, ó. Você, nos seus parágrafos de argumentação, você precisa desdobrar a tese. E em que sentido você vai desdobrar a tese? Eu vou te mostrar isso aqui agora, deixa eu chegar para baixo. Então, ó, a tese e os argumentos, a tese ela articula totalmente com os tópicos frasais dos argumentos. Olha esse texto aqui da aluna Isabela Coutinho do curso. Eu quero que vocês pensem no projeto, não é para ficar olhando grafia, questões gramaticais, nada disso, gente, é para prestar atenção no projeto de texto dela. Olha aqui, a redação era para falar sobre, deixa eu só me lembrar aqui, para esse cenário pede uma vez que o Brasil enfrenta solução problemática, uso de drogas na adolescência. Então, combate ao uso de drogas no Brasil na adolescência. Olha o que ela traz aqui como tópico frasal a partir daqui, ó. Ela fala, este cenário repete-se no mundo real, uma vez, então ela já falou qual é o cenário, tem necessidade da gente retomar, uma vez que o Brasil enfrenta o desafio de solucionar essa problemática, embasada na interferência a qual os jovens são expostos e a falta de informação. Então, o que ela está dizendo? Ela está dizendo que existe uma questão vinculada ao mundo das drogas e da violência que está bem enraizada no Brasil e que é necessário que isso, né, seja solucionado, apesar de, ou embora que isso esteja de certa forma relacionado à interferência a qual os jovens são expostos, então ao fato deles estarem vulneráveis e a falta de informação. Cara, se você coloca isso aqui na sua introdução, antes de eu ir para o seu argumento, eu já sei que o seu tópico frasal no argumento 1 é esse e o seu tópico frasal no argumento 2 é esse. E é exatamente o que ela faz. Olha aqui no argumento 1, ela diz o seguinte: sabe-se que a realidade social e as condições de vida de muitos jovens brasileiros os condicionam para suas decisões. Olha lá, ó, interferência social a qual os jovens estão expostos.
Isso aqui é desdobrar o argumento. Ela desdobrou aqui no argumento 1. O 2, falta de informação. Olha aqui o segundo parágrafo dela. Ademais, a falta de informação a respeito de drogas dificulta o combate a essa substância. Opa, olha que bacana a articulação. Lá em cima, a tese articula totalmente com o argumento 2. Vou voltar nisso aqui que tá enorme para você. Vou chegar minha carinha aqui para cima e vou falar de novo. Olha lá o que eu te falei. A sua tese, ela vai se desdobrar nos seus parágrafos de argumentação. Ou seja, os parágrafos de argumentação, eles devem ser um desdobramento da tese. O que significa isso? Tese articula totalmente a tese, ela articula totalmente com os tópicos frasais. Se você diz para mim aqui em cima que você vai discutir isso, eu vou esperar que você faça isso ao longo do texto. Galera, eu vou até abrir um parênteses aqui que eu gosto de fazer, ó. Pensem o seguinte, vamos pensar, eu gosto sempre de pensar numa pirâmide invertida. Presta atenção nisso aqui agora, ó. Se você tá comendo, se você tá fazendo alguma coisa e a hora que eu for explicar isso aqui, para um minutinho e presta atenção no que eu vou lhe falar. Vou até mudar a cor aqui para você poder entender melhor. Deixa eu pegar uma cor aqui, vou pegar o azul. Quando você vai para uma prova de redação, o cara da banca, ele vai definir duas coisas. Ele vai definir o assunto sobre o qual você vai falar. E além do assunto, ele vai te dar o recorte temático. Então, por exemplo, ele vai falar o seguinte para ti. Ele vai falar assim, ó. Deixa eu pegar aqui, deixa eu mudar de novo. Ele vai falar o seguinte para você. Cara, eu quero que você fale, por favor, sobre drogas. Vou pegar esse texto aqui como exemplo, o assunto. E eu quero especificamente que você fale sobre o combate ao uso de drogas por adolescentes. Não é pela classe média, não. Eu quero que você fale. Então, eu vou tirar do assunto drogas, eu vou dar um recorte temático. Eu quero combate com relação a isso aos adolescentes. Aí você, pô, beleza, eu já até sei o que falar, não sei o que. Beleza. Quando você vai para o seu texto, você não é o cara mais, vai definir a tese. E você, e não é o cara mais, vai definir os argumentos que vão sustentar essa tese. Ok? Então, por exemplo, igual a Isabela fez aqui. Então, como que foi o raciocínio dela? Bom, beleza. A tese, ela falou que é necessário combater. Ah, Cris, mas ela poderia ter falado que poderia ter uma liberdade maior? Poderia, sem problema algum. Ela falar que é necessário combater. E ela diz que é necessário combater porque existe aí uma questão social. Vou ser bem sucinta aqui, tá? Existe uma questão social e falta de informações. Meu amigo, por que eu fiz você parar e prestar muita atenção nessa pirâmide aqui? Ó, respira aí e raciocínio comigo, porque o raciocínio aqui, quando a gente tá falando de argumentação, não é simples. O cara da banca te deu o assunto, o recorte temático, você trouxe a tese e os argumentos. Filho, esse eixo aqui, ó, que primeiro foi definido externamente, depois internamente, você tem que seguir durante as 30 linhas do texto, durante todo o teu discurso. Imagine que aqui, ó, você tá vendo essa linha que eu tô passando aqui no meio fictícia? Imagine que essa linha fosse como uma coluna do seu texto, a espinha dorsal do seu texto. O seu texto inteirinho, ele tem que estar voltado para assunto e recorte temático, para a tese e principalmente para os argumentos. Que nesse caso, você definiu. Cara, se você definiu isso aqui, se você disse que vai discutir isso aqui na introdução, então você precisa discutir isso nos argumentos. Porque eu vou esperar que você o faça. Deu para entender isso, galera? Se não entendeu isso, volta aqui a Jafinha falando e ouça novamente o que eu disse, ouça de novo a explicação. Ficou em dúvida? Entre em contato conosco para que a gente possa tirar as dúvidas de vocês, ok? Utilize o plantão para isso, enfim. Porque é fundamental que você entenda isso que eu acabei de lhe falar, ok? Então, de novo, trouxe aqui, a partir de um assunto e recorte temático, você trouxe uma tese e você trouxe os argumentos, filho, mete o louco e é isso que você vai sustentar ao longo do texto. Fechou? Vamos lá então mais um pouquinho.
Pessoal, então a gente falou aí de uma forma mais geral, tá? Pensando com relação à estrutura, o que não deve fazer, o que é a tese, enfim, como que isso articula. E agora a gente vai entrar um pouquinho de forma bem pontual nessa parte estrutural, nessa parte que divide os seus parágrafos de argumentação. Deixa eu só pegar uma imagem aqui, deixa eu só voltar aqui. Eu já ia antecipar uma imagem para vocês, mas eu vou deixar ela mais para frente, tá? Então não vou antecipá-la agora não. É assim mesmo, a gente vai gravando e vai fazendo ao vivo mesmo. Ao vivo gravado. Pessoal, então vamos lá. Eu vou falar de uma forma, como a gente está ainda no bloco na prática, eu vou falar de uma forma bem geral e até meio que lúdica para a gente poder entender quais são esses momentos dentro do parágrafo argumentativo, tá? Cara, eu trouxe essa imagem aqui representando a forma como os planetas orbitam ao redor do Sol, porque você vai pensar assim, ó, o Sol, a luz, o que brilha no seu parágrafo de argumentação é a sua ideia central, ou também chamado de tópico frasal. A gente vai falar disso mais lá na frente. Põe isso na tua cabecinha, irmãozinho. Ó, da mesma forma que os planetas ficam rodando ao redor do Sol, o seu parágrafo inteirinho de argumentação vai ter um monte de linha, não vai? 7, 8, 9 linhas. Todas as palavras, tudo que tiver o ponto final, tudo, os sinais de pontuação, eles vão estar circulando ao redor do teu lindo. Nossa, isso aqui ficou parecendo mais uma gema, né? Mas tudo bem. Deixa eu ver aqui, que péssimo meu sol, mas tudo bem, para você lembrar. Ó, todas as linhas, todas as informações que estiverem nesse parágrafo, eles vão estar circulando ao redor do solzinho. Por isso que eu coloquei essa imagem. Quer ver um exemplo? Vamos pegar então um dos exemplos que foi esse texto aqui da Isa. Olha que legal, ela fala o seguinte: sabe-se que a realidade social e as condições de vida de muitos jovens brasileiros os condicionam para as suas decisões. Então, a realidade social, ela podia falar um monte de coisa, cara. Ela decidiu falar sobre realidade social e condições de vida dos jovens e o fato disso condicioná-los, certo? Meu amigo, toda a informação que ela trouxer na linha 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 tem que estar conectado a esse tópico frasal. Eu vou dizer novamente. Ela falou sobre realidade social, ela escolheu, não foi a prova que mandou, ela escolheu, vou argumentar sobre realidade social e a forma como isso condiciona a vida de muitos jovens, ok? Ela escolheu. Olha lá, eu fazendo ó, ela escolheu. Beleza. Ela escolheu isso nas próximas 7 linhas. Toda citação filosófica que ela trouxer, toda informação, seja ela um filme como ela trouxe, toda informação tem que estar conectada com esse tópico frasal. Ponto final. A mesma coisa aqui, ó, ela falou: a falta de informação a respeito das drogas dificulta o combate a essa substância. Ou seja, esse é o tópico frasal dela, a ideia central. Tudo que ela trouxer nas linhas posteriores tem que estar ligado a isso aqui, filho. Não adianta você falar que falta informação e trazer uma citação filosófica falando sobre desigualdade social. Você não falou que falta informação? Ok. O que você vai trazer depois? Ou qual análise que você vai fazer depois sobre esse tópico frasal? Entendem o que eu quero dizer? Então pensem sempre nisso. A ideia central, ela vai ser o solzinho do seu parágrafo, até amarelo aqui. Tudo que vier depois vai estar condicionado a essa ideia central. E aí o principal, e eu vou colocar, deixa eu vou até pegar aqui, vou pegar um amarelo, ó, presta atenção. Yes. Toma aqui, ideia central, toma. Pessoal, todo parágrafo argumentativo vai ter uma e somente uma ideia central. Repitam comigo. Todo parágrafo argumentativo vai ter uma e somente uma ideia central. Os meninos agora. Todo parágrafo argumentativo vai ter somente uma e única ideia central. As meninas. Todo parágrafo... Nossa, fui bem misógino agora, né? Por que tem a ver? Por que eu coloquei a voz mais grave, mais fina? Bom, todo parágrafo argumentativo vai ter uma e somente uma ideia central. Cara, coloque isso aqui num post-it e cola na frente, sei lá, do teu quarto, do teu espelho, põe na tela do teu celular, não importa. Meu, isso aqui parece uma bobeira, mas o que eu pego de texto que o cara
traz uma ideia aqui, aí dá um ponto final, traz outra ideia, dá outro ponto final, traz outra ideia. E no final das contas, ele não discute nada e fica um projeto de texto caótico. Eu posso, assim, nossa, citar vários exemplos aqui pra vocês. Então, você sempre vai pensar isso. Beleza, eu vou pro meu parágrafo de argumentação. Qual a ideia central eu vou discutir? Essa daqui. Ok, essa ideia, o que eu tenho de informação pra embasar essa ideia? Pronto. Segundo parágrafo, eu vou discutir isso daqui. O que eu tenho de informação para discutir a segunda ideia, tá? Então, pensem sempre nessa perspectiva. Tópico frasal é igual a ideia central. Ideia central é o sol do seu parágrafo. E o sol, ele vai ter um só. Não tem várias luzes brilhando, vários sóis brilhando. Não, é um só. Fechou? Beleza? Bora então. Moçada, eu não sei se é da época de vocês, mas da minha sim, né, com certeza. Tinha um carinha lá no Castelo Rá-Tim-Bum e chamava Zequinha. Esse menininho aqui. Ai, gente, eu adorava assistir isso, vocês têm noção. E o Zequinha, toda vez ele queria questionar por que o céu é azul, por que as plantas morrem, por quê? E aí, quando ele fazia várias perguntas, todo mundo falava pra ele assim, ó, por que sim, Zequinha? Por que sim? Aí aparecia o Taz, né, o Marcelo Taz, e falava, porque sim, não é resposta. Ó, se você tiver afim, eu deixei o link aqui pra você. Se você clicar aqui no porquê no balãozinho, você vai assistir um vídeo da época. É bem legal, é um vídeo rapidinho, um animal. Então, assim, ó, por que eu tô falando que porque sim não é resposta? Vamos voltar aqui nos argumentos que a Mel trouxe. Então, ela falou assim, ó, a realidade social e as condições de vida de muitos jovens brasileiros os condicionam para suas decisões. Ah, é? A Mel não. Ó, Isa, se você estiver assistindo, desculpa, viu? Foi a Isa. Peraí, Isa, você pensa isso com base em quê? Ou qual a sua fundamentação? Vamos pegar aqui, cadê? Opa, aqui. Com base em quê? Ou qual a sua fundamentação para afirmar isso, cara? Eu brinco que falar até papagaio fala, tá? Papagaio. Falar até papagaio fala. Então, filho, você falou isso pra mim? Beleza. Com base em que você tá me falando nisso? Com base em que você tá me falando isso? Você tem alguma prova? Você consegue mostrar? Imagine que você tá num debate na tua escola, ou imagine um debate político que você apresenta um argumento e diz o seguinte, não, eu quero ser o líder da sala porque o outro fulano, ele é irresponsável. Aí o outro fulano, que é o teu concorrente, vai falar assim, eu sou responsável? Com base em que você tá me falando nisso? Então, sempre pensem nessa perspectiva. Qual a tua base? Qual a tua fundamentação? E aí, você vai pensar o seguinte, que toda ideia central, ela está fundamentada em algum repertório. Então, vamos continuar no texto da Isa Coutinho. Ela falou que a realidade social, as condições de vida de muitos jovens brasileiros condicionam. E qual que é a base dela, gente, para afirmar isso, galera? Ela fala, ó, essa perspectiva, ou seja, que ela já mencionou, é comprovada através da reflexão do filósofo Rousseau, que afirma que o homem é bom por natureza, contudo, é corrompido pelo meio no qual ele está inserido. E aí ela ainda traz para poder ainda alimentar ainda mais esse repertório, ela fala, tal filosofia é retratada no filme Cidade de Deus, parará, e fala citado anteriormente, ela vai trazer um exemplo e depois analisa, tá? Tem algumas questões que eu pedi para que ela modificasse, mas o que é o importante você entender aqui? Que esse tópico frasal, ele não vem sozinho, filho, ele vem junto com uma fundamentação. Ela traz uma citação, ou um filme, ou ela poderia ter escolhido também, se ela viesse também só na citação, já seria de grande importância aqui, de bom tamanho, que talvez ela poderia até aprofundar melhor. Então pense sempre assim, ó, traga uma fundamentação ou um embasamento de maneira que você comprove, justifique o seu tópico frasal. Isso, no Enem, a gente vai olhar para a competência 2, que vai falar pontualmente de que maneira você consegue movimentar outras áreas do conhecimento para poder fundamentar aquilo que você está afirmando. É o tal do repertório sociocultural. Tá? E aqui no segundo ela traz um juiz, que traz a fala desse juiz para falar a respeito da falta de informação. Então entendam e vejam que dentro dos dois parágrafos argumentativos ela está fundamentando e embasando o tópico frasal, ou seja, a ideia central. Certo, galera? Fechou? Vamos lá então dar uma acelerada aqui, porque senão eu falo demais, o vídeo fica muito extenso. Pessoal, seguinte,
Eu gosto sempre de lembrá-los de que o parágrafo de argumentação, imagine assim, ó, você tem o seu texto, que é um todo, e aí você tem um mapa enorme para saber aonde você quer chegar. Você vai sair de um ponto e você tem que saber aonde você quer chegar, certo? Dentro do seu texto, você tem microtextos, que são os parágrafos de argumentação, conclusão e introdução, que também eles têm essa questão. Aonde que você quer chegar com os tópicos frasais? Aonde o argumento quer chegar? O que você quer provar pensando com relação à movimentação que você está fazendo? Pessoal, essa parte da análise ela é muito complexa, então dá aquela respirada, toma uma água, até eu vou tomar uma água aqui para que a gente possa prosseguir, aguenta aí. Aguinha de leve feita, até parei para que vocês não fiquem vendo eu bebendo água. Ah, também não teria problema. Cheers. Vamos lá. Então a gente vai pro terceiro momento do nosso texto. Por enquanto eu só tô na fala. Cris, você nem chegou na teoria ainda? Não, nem cheguei na teoria ainda. Ó, o que é a análise, pessoal? De fato, é aonde o autor deseja chegar com o texto. Então, onde que a Isa quis chegar? Ela quis chegar no último período que nota-se a interferência do meio social na vida dos cidadãos que, devido às baixas condições de vida, acabam enxergando as drogas como única solução possível para fugir de sua realidade. Então vamos pelo raciocínio. A Isa pensou, cara, eu quero provar para vocês que por uma questão de falta de condições sociais, os adolescentes, eles enxergam a droga como uma única solução, certo? Como que eu provo isso? Eu provo começando. Eu provo com uma única solução, voltando aqui, né? Pegando o que eu disse no último momento. Então, ela traz essa solução. E aí, ela, para poder fazer isso, ela começa com o tópico frasal, dizendo que vai discutir sobre isso. Ela fundamenta o tópico frasal dela, e aí ela chega a essa solução. Que solução? Perdão. Ela chega a essa análise, que tá a palavra solução ali, eu tô falando solução. Ela chega a essa análise. Galera, o que eu tô falando então para vocês? A análise é o terceiro momento do seu parágrafo, calma que você vai entender essa estrutura, que você traz de fato, ou a sua interpretação, ou seu discurso autoral a partir do tópico frasal e da fundamentação que você trouxe. E a mesma coisa acontece aqui. Ela traz aqui uma análise, aqui ainda eu conversei um pouquinho para que a gente pudesse pensar, para ampliar um pouquinho essa análise, mas o importante, independentemente do conteúdo, o importante que você saiba, que esse último momento é a somatória do que você trouxe de tópico frasal e de fundamentação e aonde você quer chegar. Então você utiliza a ideia central e a fundamentação como base para poder chegar na análise final do seu texto, certo? Pessoal, pensando nessas questões, vamos para a teoria. Ó, se ficou alguma dúvida, volte aqui. Por isso que é bacana essa questão da videoaula. Volte, não deixe passar. Essa parte da fundamentação, do desenvolvimento, da argumentação, ela é fundamental para que você possa depois, mais para frente, entender projeto de texto, entender progressão textual, entender novas formas de poder fazer o seu desenvolvimento e os seus argumentos. Então, não passe batido, tá? Não vai fazer aquela coisa assim, assiste um pedaço de Netflix e assiste um pouquinho aqui. Não, isso não existe. Fechou? Bora lá para a teoria, então. Voltando, então, vamos fazer agora a retomada. Fiz uma apresentação geral. Cris, fez uma bagunceira danada. Ótimo, agora é hora de organizar a casa. Então, vamos pensar o seguinte, gente. O parágrafo de argumentação, vamos pensar do ponto de vista estrutural, como eu sempre faço com vocês, eu gosto de trazer estrutura e depois conteúdo. Parágrafo de argumentação, mais ou menos de 5 a 8 linhas, mais ou menos, e no mínimo, mais ou menos, 3 períodos. Cris, eu vi uma redação nota 1000 que tinha menos de 5 linhas ou mais, eu vi que tinha 2 períodos. Claro, isso aqui que eu tô trazendo para você é uma orientação, não é uma regra fixa. Cada universidade, cada autor vai achar a sua forma de escrita. Porém, é fundamental que você entenda que o padrão é esse daqui, tá? Depois, se você for criando outro padrão, para quem está fazendo o curso, a gente vai podendo aí acompanhar e ver como que você pode aprimorar. Como que você faz? Então, eu falei para você sobre o tópico frasal, tá? Tópico frasal. Você sempre vai iniciar o seu parágrafo. Então, esse aqui vamos supor que seja o seu A1 ou o seu A2, tá? Tanto faz. Esse aqui é o seu primeiro parágrafo de argumentação. Você vai iniciá-lo com a ideia central, com o tópico frasal, igual a Isa fez. Você vai dar um ponto final.
A hora que você der um ponto final, você vai trazer uma fundamentação. Aí mais para frente a gente vai falar quais tipos de fundamentação você pode utilizar. Dados, fatos, citações, enfim. A hora que você trouxer a fundamentação, que pode ser feita em 2 ou 3 períodos, você vai dar um ponto final e você vai entrar com uma análise. Galera, lembrando sempre, depois do ponto final, use operadores discursivos. Eu vou falar disso novamente, tá? Lá pra frente. Então, de novo, estrutura. Ideia central, fundamentação e análise. Cris, a mesma coisa pro argumento 2? Sim. Se eu trabalhar com 3 argumentos, a mesma coisa? Sim. Isso é ideia didática para que você consiga estabelecer os seus parágrafos argumentativos. Sempre, ok? E aí, o que a gente vai começar a entender agora? Cada um dos conceitos que eu venho apresentando para vocês. Então, primeira coisa, o que é o tópico frasal? Tópico frasal, começo do seu parágrafo de argumentação. Tópico frasal, galera, é a ideia central, é o seu sol do parágrafo de argumentação. Falei bastante sobre isso. Então, é a única ideia sobre a qual as fundamentações irão versar. É a única ideia que vai aparecer nas 5 ou 8 linhas. É uma única e exclusiva ideia, tá? A gente chama de tópico frasal. Então, vou pegar agora o exemplo. Agora é o da Mel. Eu vou pegar o exemplo da Mel. A Mel estava também falando sobre a questão do uso de drogas, tá? Então, ela fala que o fato da tese dela, que isso ocorre por conta de influência e ausência da família. Ela diz aqui os jovens... que os que se tornam mais vulneráveis ao serem influenciados. Isso aqui é o tópico frasal do argumento 1. O tópico frasal do argumento 2, ela deu um pouquinho eu diria uma diluída nele, mas ainda assim, ela vai falar da ausência da família, por isso que ela traz os pais já no começo. Ou seja, o que ela promete na tese, ela cumpre nos argumentos. Dá para entender isso, galera, como que de fato... o que vai acontecendo ao longo do texto, ele vai sendo um contínuo, ele é um articulado, eu vou vindo passo a passo, tá? Então, de novo, os tópicos frasais, eles devem ser o desdobramento da tese, e voltando, ele é a única ideia que você vai discutir no parágrafo, e ele tem que estar totalmente interligado, tanto com a tese como entre eles. Ó, isso é importante, pois mais pra frente eu vou falar no projeto de texto. Os seus argumentos, eles têm que estar interligados. Não adianta você trazer argumentos que um contradiz o outro ou não tem relação com o outro, fechou? Ainda, o que é muito importante pensar com relação à conclusão? Toda vez que você trabalhar o tópico frasal, quando você olhar para ele, ele é uma situação problema. Então aqui você tem, né, completamente desenvolvido afetivamente, os que tornam mais vulneráveis a serem influenciados. E aqui fala a questão da família, consumo, os pais precisam trabalhar progressivamente e a ausência da família, certo? Quando ela vem para a conclusão, olha ela fazendo a retomada de tese aqui, ó. Tese, cada vez mais a ausência dos pais e da influência e impressões dos amigos. Para que isso reverta, é necessário que a família seja mais presente, principalmente por meio da pressão e dos conselhos, para que peçam que os jovens possuem suporte, que é essencial para que eles não entrem mais para o mundo das drogas, ou seja, não sejam mais influenciados, podendo assim diminuir. O que eu tô querendo mostrar para vocês? Ó, vamos pegar aqui, influências e ausência da família. Galera, olha tudo isso que eu coloquei em amarelinho aqui, que são... Opa, deixa eu trocar aqui, principalmente ponteiro, caneta. Tudo que eu coloquei em amarelinho, isso aqui é a tese, isso aqui é o tópico frasal do A1, isso aqui é o tópico frasal do A2, isso aqui é a conclusão. Cris, mas espera aí, quem já tá lá na frente, quando eu faço meu projeto de texto, é isso que eu faço antes do meu rascunho. Tcharam! Palmas! Uhul! Cara, é isso! Por que eu insisto tanto com vocês com projeto de texto? Cris, o que é projeto de texto? Quem não sabe ainda, quem não entendeu ainda, é a aula 8. Daqui a pouquinho ela já tá liberada para vocês, tá? Menos de 3, 4 dias ela já tá liberada para vocês. Projeto de texto, ele vem antes do rascunho, que eu sempre falo. Se você tem um projeto de texto bem organizado, amigão, você já tá lá na frente. Olha isso aqui. Ela traz uma tese, discute, desdobra essa tese do argumento 1 e no 2 e está totalmente articulado com a conclusão. Quando eu bato o olho nisso, eu já tenho certeza de que essa aluna sabe muito bem o que é um gênero dissertativo argumentativo, o que é projeto de texto, o que é progressão textual, o que é tese, o que é... Entende a complexidade disso tudo? Então, lembrem-se sempre de que, quando você monta o seu projeto de texto, aquilo que você escreve antes do rascunho, a ideia é que depois faça sentido como fez aqui, ok? Bom, pensando ainda com relação aos tópicos frasais, isso aqui é mais um... Deixa eu chegar onde que eu me ponho aqui. Você vê que hoje eu tô dançando aqui, né?
Galera, o que eu gostaria muito que vocês entendessem com relação aí já pensando nos operadores discursivos, tá? Eu quero que vocês utilizem, então, atenção, para todos os parágrafos argumentativos, vocês vão iniciar com um operador discursivo. Então, de novo, estrutura do parágrafo argumentativo. Para todos os parágrafos argumentativos, vocês vão iniciar com operadores discursivos. Isso aqui é uma redação nota 1000, isso aqui é outra redação nota 1000 do ano passado, isso aqui é outra. Olha isso aqui. Convém ressaltar, em consequência disso, é indubitável no que tange a, de fato, há demais. Ou seja, você quer tirar 1000, você quer gabaritar a competência 4? Mete um louco de operador discursivo, tá? E não é só no começo, não. Deu ponto final, coloca o outro. A título de ilustração, deixa eu ver se tem mais aqui, eu peguei só alguns trechinhos, tá? Uma vez que... Pode-se mencionar, por exemplo, cara, coloque operadores. Operadores são placas. A gente vai ter aula específica para isso. Vocês já têm um e-book que demonstra. Deixa eu ver se eu coloquei o link aqui. Eu vou colocar o link lá para vocês no material, tá? Já tem um link para vocês que vocês podem ir direto no operadores discursivos, tá? Então, use os operadores discursivos. Só fechando essa questão dos operadores, eu vou dar alguns exemplos aqui que podem ajudar, tá? Então, por exemplo, frases iniciais. Ah, Cris, eu sempre vou ter que fazer isso. Gente, de novo, tudo que eu falo aqui são sugestões. Se você está usando outro recurso, fantástico. Isso aqui é uma sugestão. Para você começar os seus parágrafos argumentativos. Então, você pode começar, suponhamos que você está no argumento 1, o segundo parágrafo do seu texto. Você pode começar inicialmente, em primeiro lugar, a princípio, em primeiro plano, no que tange a. Aí você vem, inicialmente é visível que, inicialmente é possível observar que, inicialmente é evidente que, isso aqui pensando no seu primeiro argumento. Eu coloquei esse daqui porque geralmente é o que vocês muito me perguntam. Cris, como que eu uso um operador discursivo no segundo parágrafo de argumentação? Aqui, tá pronto, use isso daqui. Em primeiro lugar, é fato que, em segundo lugar, parará. A princípio, é notório que, é visível que, é importante ressaltar que, tá? Isso já vai dar uma demonstração do quanto você entende dos operadores, certo? Outras frases que você pode utilizar, e não só no primeiro parágrafo, mas até mesmo dentro do parágrafo, enfim, mas que você pode usar outras frases iniciais possíveis. De fato, do que tange a, convém ressaltar que, no que se refere ao, pode-se afirmar que, pode-se observar que, impossível ressaltar, importante destacar, e você já entra com um tópico frasal. Então, por exemplo, convém ressaltar que a desigualdade social do país está cada vez mais ampla, principalmente no que diz respeito ao mercado de trabalho, tá? Então, alguma coisa desse sentido. No que se refere à liberação do uso das drogas, é fato que isso deva acontecer, já que... Parará. Então, são frases possíveis que vocês podem utilizar para poder iniciar as questões voltadas para o tópico frasal. Galera, então isso aqui tudo que eu falei aqui agora, das frases, que eu falei da estrutura, dos elementos coesivos, da ligação, todos esses aspectos, se você não entendeu, meu amigo, volte, porque isso aqui é fundamental, ok? Fechamos o tópico frasal então. Galera, vamos falar um pouquinho agora, a gente vai entrar na fundamentação. E aí, que eu te falei, dá aquela respiradinha. Esse momento é um momento mais denso. Eu particularmente, eu acho as questões voltadas para o desenvolvimento o momento mais denso do texto, tá? Que ele não é mecanicista, como uma conclusão. Então, respira aí. O que é a tal da fundamentação? Filho, a fundamentação é o repertório que vai sustentar o tópico frasal. E aí lá vou eu para os meus desenhos bem toscos, mas que eu acredito que eles sirvam como técnicas para você memorizar o que eu digo. Imagine o seguinte, ó, eu vou desenhar, eu vou lembrar minha infância, na verdade. Vou ver aqui se eu consigo. Nossa, ficou muito ruim, gente. Aqui. E eu sempre punha a maçaneta. Será que isso tem alguma questão subliminar? Aqui eu sempre punha uma chaminé, que dava a impressão que tinha gente na casa. E ficou bem estranho essa minha chaminé, mas tudo bem. E aqui eu sempre colocava, ela tinha que estar no chão. Aqui tinha que ter umas florzinhas. E eu sempre imaginava um cachorrinho andando. Ficou muito ruim isso aqui, galera. Não importa. Por que eu desenhei essa casa pessimamente aqui?
Toda casa tem um alicerce, toda casa tem uma sustentação. A minha tá ruim, tá péssima, mas ó, olha isso aqui. Se eu tirar isso aqui, a casa cai. Todo parágrafo é sustentado por uma fundamentação. Aqui em cima tá o tópico frasal, ó. Esse aqui é o telhado da sua casa, é o tópico frasal, tá? Então, beleza, você lançou o tópico frasal, mas o que vai sustentar de fato esse tópico frasal é a estrutura da sua casa, é a fundamentação. Ou seja, se você não tiver uma fundamentação bem elaborada, que sustente de fato esse tópico frasal, o que a sua casa faz? Ela cai, tá? Então, assim, a gente vai falar agora de fundamentação. Então, de novo, aonde que a gente tá agora? Estamos ainda... Cris, pelo amor de Deus, a gente tá ainda no parágrafo de argumentação. Você tá achando que tirar 1000 na redação é fácil, né? Se fosse assim, ó... Estamos aqui ainda. A gente falou isso aqui, então, é a estrutura do argumento. Aqui você traz a ideia central. Agora a gente está aqui na fundamentação. Ok, eu trouxe uma ideia. O que eu faço agora, senhor? Vamos lá. Galera, é o seguinte. A fundamentação, o Enem chama de repertório sociocultural, enfim, a gente pode chamar de repertório também, mas a princípio a gente vai falar de repertório no geral, tá? O que é fundamentar? É quando você, a partir da apresentação de um tópico frasal, você movimenta dados ou exemplos, ou citações, ou fatos históricos, ou analogias com filmes ou livros, para poder embasar ou fundamentar o seu tópico frasal. Vou repetir. Fundamentação é quando você movimenta informações como dados, citações, fatos históricos ou analogias para poder embasar o seu tópico frasal, certo? E aí é o seguinte, ó, eu vou mostrar alguns exemplos para vocês de como isso pode ser feito, só que eu não vou aprofundar muito nisso, porque é do módulo 2, a próxima trilha, que a gente começa a trabalhar a redação avançada, e aí de fato a gente vai aprender a como fazer de um modo mais específico, tá? Então, vou fazer de uma maneira bem mais geral agora, e no módulo 2 a gente trabalha de forma mais específica. Ó, vamos pegar esse caso aqui da redação nota 1000 do Enem do ano passado, que, como eu falei, dados estatísticos ou exemplificação. Para poder falar que é indubitável de fato que muitos avanços já foram conquistados no que tange a efetivação dos direitos constitucionais garantidos aos súditos brasileiros. Beleza, para poder fundamentar isso aqui, a aluna, a candidata, trouxe a plataforma do YouTube Educação e ainda mencionou a linguagem brasileira de sinais como base para poder embasar, fundamentar o tópico frasal dela. Ou seja, ela traz um exemplo, ela poderia ter trazido um dado, né, enfim, algo nesse sentido, mas ela traz um exemplo para embasar. Então, veio o tópico frasal e ela traz o exemplo. Outra possibilidade, citação de autores. Já nesse caso aqui, que também é do ano passado, o que a autora faz? Ela traz o tópico frasal dela, que vai vir até aqui, daqui até aqui é tópico frasal. E a hora que ela entra com a fundamentação, ela traz Schopenhauer para poder, a partir do que ele diz, fundamentar o tópico frasal dela. Então, a citação de autores também é uma possibilidade. Uma outra possibilidade, fatos históricos. Trago o tópico frasal aqui, essa aqui também, essa daqui é de 2016. E na minha fundamentação eu trago a Constituição Federal e um fato histórico para poder fundamentar. Trago o tópico frasal, fundamento com uma das possibilidades, como eu mencionei. Como eu disse para vocês, eu vou passar bem rápido nessas possibilidades, porque nesse momento a minha preocupação maior é com aquele aluno que ainda não entendeu essa estrutura, que ou ele só traz o fato, ou ele só traz uma análise, ou ele não traz nada disso e deixa o texto caótico. Por isso que a gente está no módulo redação básica. Quando nós formos para o módulo redação avançada, aí sim a gente vai trabalhar isso de forma mais detalhada. E a questão da analogia, né? Esse daqui, ele ainda já dentro do tópico frasal, eu vou falar um pouquinho sobre isso, ele já traz o Gilberto Freire, mencionando a obra Casa Grande Senzala. Dentro da fundamentação, ele explica como isso vai poder auxiliá-lo na análise dele, e o principal, fundamental, o tópico frasal, tá ok? Lembrando, agora... Nossa, eu tinha que ter uma bombinha aqui, né? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou na loja de R$1,99, eu vou comprar aquelas cornetinhas. Sabe que os meus vizinhos vão achar muito ruim? Vocês acham? Ó, vou fazer aquelas pesquisas de... Ai, gente, como é que chama? Do Instagram Stories. Devo comprar uma cornetinha? Sim, claro. Eu acho tão... Eu não sei não só essas pesquisas. Sim, claro. Tipo, porra, velho. Mas, enfim, eu vou fazer pra poder quando for algo muito importante. Filho,
Filha, para tudo agora que você tá fazendo e presta atenção. Tudo. A fundamentação, ela precisa estar totalmente, eu não falei parcialmente, totalmente contextualizada com o tópico frasal. Cris, como assim? Me explica que eu não entendi nada. Imagine um parágrafo como esse daqui. Esse aqui é redação de aluno, tá? É evidente que mulheres são muito discriminadas na atualidade. Como afirma Montesquieu, uma injustiça contra homem é justiça contra todos. Ó, ele traz Montesquieu e pensa, pô, tô animalzão, já trouxe uma fundamentação. Primeira pergunta que não quer calar. Qual a relação de Montesquieu, de uma justiça contra um contra todos, com a discriminação das mulheres? Pô, Cris, tá na cara. Quando as mulheres são discriminadas, é uma injustiça. E se é uma injustiça contra elas, é contra todos. Por isso que vem Montesquieu. Opa, perfeito. Mas não foi isso que você escreveu. Não foi isso que o cara escreveu. Ele escreve que tem uma frase, que tem uma citação do Montesquieu e que as mulheres são discriminadas. Ok. Só que aqui, filhão, ficou não é nem uma lacuna. Isso aqui é um precipício que ficou aqui. É um buraco ali no meio da terra que ficou. Porque ele pula daqui pra cá sem sentido algum. E aí, pra piorar, acho que ele pensou, não, acho que não tá suficiente, vou meter uma outra informação. Ele vê, ainda elas sofrem também no mercado de trabalho, já que 30% das mulheres já afirmaram ter sido assediadas. Tá? Assediadas, aqui não tem um S. Ou seja, ele traz um outro dado, sendo que ele nem discutiu isso daqui. Para, cara, para. Você não é o Google. Você não precisa ser uma Barça ambulante, então para. Põe uma coisinha na cabeça de vocês. A redação, eu falo que escrever, ele está totalmente vinculado a fazer escolhas. Vocês vão fazer escolhas. Você vai escolher o quê? Falar de usar o Montesquieu ou o dado? Trazendo a origem, lógico, que você não trouxe. Ah, é Montesquieu? Beleza, tira esse dado e aprofunda nele. Então, toda fundamentação, ela precisa estar totalmente contextualizada. Fechou, gente? Ó, isso é muito importante. Se não entendeu, volta, tá? Galera, eu coloquei isso daqui justamente para quem tá com muita dificuldade ainda de entender as estruturas. Não significa que seja totalmente errado. Vou repetir. Não que significa ser errado colocar a fundamentação no tópico frasal. Mas para quem tá começando agora, eu diria para evitar. Então, o que eu tô querendo dizer com isso daqui? Deixa eu só mudar aqui a corzinha, ó. Aí, opa. Ponteiro, canetinha. Aí. Evite, eu não falei não faça, eu falei evite iniciar o tópico frasal com a fundamentação, tá? Então, o que eu quero dizer? Você vai lá começar o seu tópico frasal e já no primeiro período você mete sei lá, uma citação, você mete um dado. Ah, Cris, mas tem um texto nota 1000. Não tô falando pra você não fazer, tô falando pra quem tá começando agora, ainda tá inseguro com a estrutura, não o faz. Quem já tá, um texto quando ele tá muito bem articulado, gente, não dá nem pra diferenciar tópico frasal de fundamentação e análise. Isso aqui que a gente faz dentro da Pontuin é uma metodologia para que o cara, desde o zero, assim, que não sabe nada de redação, ele consiga evoluir. Se você, por exemplo, pegarem um texto da FUVEST, da Unesp, vocês não vão conseguir determinar tópico frasal, fundamentação e análise. Isso é uma metodologia, tá? De forma didática. Mas o principal, quem tá começando agora, não faça. Quem já tá um pouquinho mais pertinho, a gente pode conversar, tá? Principalmente quem for um aluno, vai falando aí, vai me chamando no WhatsApp. Tá com dúvida com relação a dados da coletânea, assista a aula 5 que eu falo sobre coletânea de texto. Galerinha, vamos falando então agora com relação à estrutura, tá? Na fundamentação. Então, de novo, a fundamentação que é o verdinho ao meio do seu parágrafo, é depois da ideia central, pode ser o segundo ou terceiro período. Ah, aqui que gracinha que eu sou, já até mencionei, ó. Cliquem aqui nesse azulzinho que já tá a tabelinha dos operadores discursivos para vocês. Deita o cabelo nesse operador discursivo, hein, gente? Pelo amor, quero ver assim, brilhando 752 operadores discursivos no texto de vocês. Fechou? Então, parte estrutural, meio do parágrafo e iniciar com o operador discursivo. Fechou? Moçada, fechamos ali com relação à fundamentação? Ficou com dúvida? Volte. Agora é o seguinte, de novo, eu vou entrar um pouquinho nessa questão da análise, mas ela vai ficar mais forte no módulo 2, que é a redação avançada. Lembrando, a gente está na redação básica. Não adianta eu falar de muita coisa agora se você não está entendendo nem o básico, ok? Então, a gente vai falar um pouquinho com relação ao sobre a análise, que é o finalzinho do seu texto. Análise é o desenvolvimento, é quando você desenvolve o tópico frasal e a fundamentação na sua perspectiva, na perspectiva do cara que escreveu. Cris, me mostra isso na prática, agora ficou complicado.
Primeiro momento, ó, que você tem que entender. A análise é o último período. É isso aqui, ó. É o último período. É isso aqui tudo, de novo. Tá vendo que, gente, o que eu fiz? Eu dissequei o parágrafo de argumentação. Eu transformei em 3 períodos. Em 3 momentos. E eu tô dissecando nessa 1 hora de aula. Cara, depois disso daqui, se você não soubesse como trabalhar um parágrafo de argumentação, eu saio correndo. Não vou falar isso, porque eu não sei onde esse vídeo vai rodar, mas tudo bem. Quem é meu aluno sabe como eu iria continuar dessa frase, mas lógico que eu não vou continuar. Então, assim, é o último período do seu parágrafo de argumentação, certo? Nesse período é um momento que há uma força maior do seu discurso. É um momento que a Cris Miura aparece mais. É um momento que talvez a Melissa, a Isabela, o Natan vão aparecer mais no texto, certo? Então, é o último momento aqui. E aí eu quero que vocês deem uma olhada nisso daqui. A gente vai entender, na análise, que existem várias formas de ser feita. Algumas melhores, outras não tão bacanas assim. Se a gente for pegar, por exemplo, eu vou pegar esse parágrafo aqui, ó. Esse parágrafo de uma redação Nota 1000 do Enem 2017, só que eu modifiquei o final, tá? O que tá em azul, que é a análise, eu modifiquei. Então vamos dissecar. O em vermelhinho é o tópico frasal, a ideia central. O em verdinho é a fundamentação, tá? E o em azul, ele é a análise. O que é uma mera interpretação dentro do campo da análise do fechamento do seu parágrafo? É quando você faz uma paráfrase do que você já apresentou. Cris, o que é paráfrase mesmo? Falar a mesma coisa com outras palavras. Então, você fala a mesma coisa com outras palavras. Então, vamos lá. Ela diz o seguinte: em consequência disso, os deficientes auditivos encontram inúmeras dificuldades em variados âmbitos das suas vidas. Um exemplo disso é a difícil inserção dos surdos no mercado de trabalho, devido à precária reeducação recebida por eles e ao preconceito intrínseco à sociedade brasileira. Imagine, ela não terminou assim, imagina se ela terminasse assim, ó. Desse modo, é certo que há muitos obstáculos para os surdos, de maneira que a inclusão do mercado formal torna-se de grande dificuldade. Se ela tivesse terminado assim, primeiro, não haveria um repertório aqui produtivo, tá? Porque ela não trouxe nada de outra área. Segundo, percebam que o que tá em azul é, na verdade, eu falei com outras palavras a mesma coisa que tá em rosa e do que tá em verde. Ou seja, eu interpretei, tá? Então, eu peguei o tópico frasal. Eles encontram um número de dificuldades, um exemplo disso é a educação precária, ou seja, eles encontram um número de dificuldade. Parece até meio que circular, né? Não sai do lugar. Isso daqui é só interpretar. Você vai ficar ali no nível, dependendo do nível 4, dependendo do nível 3, tá? Depende do contexto como um todo. Agora, olha a diferença disso daqui. Totalmente diferente. Por isso que a menina tirou nota 1000. A mesma coisa, tópico frasal. Então, ela traz aqui tópico frasal. Aqui ela traz a fundamentação. Agora, olhem a análise, tanto que ela já até aumenta e muito. Esse é o ideal, tá, gente? Eu sempre falo isso para quem é aluno da Pontoi. O ideal é que o seu tópico frasal seja curtinho, a fundamentação razoável, mas o maior é a análise. Olha o que ela faz na análise. Ao invés de falar, como é que eu coloquei aqui? Desse modo é certo que há muitos obstáculos para a surge, de maneira que a inclusão do mercado torna-se de grande dificuldade? Não, ela vai colocar essa conjuntura, de acordo com as ideias do contratualista John Locke, configura-se uma violação do contrato social, já que o Estado não cumpre sua função de garantir que tais cidadãos gozem de direitos imprescindíveis, como o direito à educação de qualidade, para a manutenção da igualdade entre os membros da sociedade, o que expõe os surdos a uma condição de ainda maior exclusão e desrespeito. Raduvik! Olha esse finalzinho, cara. Olha aqui o que eu tinha colocado antes para vocês. Paraná torna-se de grande dificuldade. Aqui ela cita Locke. E ainda ela fala, já que o Estado não cumpre a sua função de garantir direitos imprescindíveis. E ainda, ó, dá beijinho no ombro dos recalcados e das recalcadas. Direito à educação de qualidade. Ela fala quais são.
Cara, isso aqui é uma análise que a gente vai chegar a discutir a questão autoral. Isso sim é uma apropriação do que foi dito, do que foi apresentado, por meio de uma escrita própria. Então, ela traz o tópico frasal e a fundamentação, e a partir da fundamentação, a partir do repertório do Locke, ela vai trazer para uma autoria, para uma análise autoral, aquilo que de fato ela quer provar e persuadir o interlocutor. Entenderam a diferença aqui do que é analisar e do que é interpretar? Interpretar é uma mera paráfrase. Eu falo com outras palavras aquilo que eu já disse no tópico frasal e na fundamentação. Analisar, eu me aproprio do que foi apresentado e eu trago uma nova forma de escrita. Na interpretação, é o que eu falei, ele é circular. Começa num ponto e para no mesmo ponto. A análise não, ela é linear. Na verdade, é uma forma linear crescente, né? Porque eu vou te levando, vou te conduzindo ao pensamento. Fantástico, né? Então, essa é uma diferença, a gente vai falar um pouquinho mais disso mais pra frente. Galera, vamos aqui agora já fechando, eu vou pro Mostra aí, uma redação nota 1000, pra gente poder entender um pouquinho dessa questão voltada para voltada para desenvolvimento. O que eu vou focar aqui? Não vou focar no texto como um todo. Esse texto está disponível aqui para vocês, ó, no link, se vocês quiserem, é só acessar esse link. O que eu vou focar? Na forma como a candidata, ela trabalha muito bem a tese, articula nos argumentos e fecha na conclusão, tá? Pensando no desenvolvimento aqui. Então, atualmente, muitos avanços cidadãos, a situação de exclusão e permanece e se reflete na precária condição de educação ofertada aos surdos no país, a qual é responsável pela dificuldade de inserção social, especialmente no ramo laboral. É muito provável que isso aqui seja um A1 dela e isso aqui seja um A2. Então, vamos lá. Convém ressaltar o princípio que a má formação educacional é um fator determinante para a permanência da precariedade da educação do país. Isso aqui é o tópico frasal dela, tá? Então ela trouxe aqui, deixa eu mudar aqui. Ela traz o tópico frasal para mostrar, então, o argumento 1 dela, isso aqui é o tópico frasal. Para fundamentar isso daqui, ela tá Schopenhauer, que é o texto que eu havia mostrado para vocês, tá? Então ela fundamenta, ó, ela dá o ponto final. Olha o operador aqui que eu sempre falo para vocês. Dá o ponto final, traz um operador consoante ao pensamento, cita Schopenhauer e dá mais um outro ponto final. Certo? Aí o que ela faz depois? Ela entra na análise. Tal fato se reflete nos ínfimos investimentos governamentais, capacitação profissional e em melhor estrutura física, medidas que tornariam o meio escolar mais inclusivo para os surdos. Então ela analisa o que ela trouxe a partir do tópico frasal e da fundamentação. Aqui então é a análise. 3 momentos do texto. Aqui ela trabalha com 3 períodos, como eu disse para vocês. No segundo parágrafo, ela tinha dito a questão da dificuldade de encontrar, principalmente no ramo laboral, lembra? Então lá vem ela. Os deficientes auditivos encontram inúmeras dificuldades em vários âmbitos de suas vidas, no mercado de trabalho. Aí ela vai trazer, deixa eu pegar aqui, vermelhinho. Essa daqui é outra, ela traz o Locke aqui, já ela traz na fundamentação. Então, ela vem aqui um exemplo disso, contratualista John Locke, Paraná, o Estado não cumpre para os direitos imprescindíveis, para um desigualdade entre os membros, o que expõe os surdos a uma condição de vida de mais inclusão e desrespeito. Aqui ela trabalha com 2 períodos, 3, né? Aqui, ó, esse aqui é o terceiro período, aqui ela traz, e o Locke, função de garantizar... esse aqui é o que eu peguei, né? Perdão, gente, esse aqui é o que eu peguei, verdade. Então, ela traz aqui, ó, tópico frasal. Aí ela entra com uma fundamentação que vai parecer, essa fundamentação dela parece estar meio fraca e tudo mais. Só que na análise, ela amplia essa análise dela trazendo o Locke. Foi o que a gente analisou ali atrás. Então, a fundamentação dela, a princípio, ela parece um repertório pessoal, mas não, na hora que ela vem para análise, ela demonstra o quanto ela conhece sobre o assunto. Galera, fechamos então? Não, mentira. Aí temos a conclusão, né? Então, diante de fatos, faz necessário que a escola, e aí ela já vai entrando com a questão da escola, por intermédio de palestra, por poder público, aqui ela trabalhou com vários agentes, ademais, isso também cabe ao Estado, tá? Então, não necessariamente esse ano vocês precisam trabalhar com tantos agentes, vocês vão poder trabalhar só com um agente, mas o importante é que esse detalhe. E é óbvio que trabalhando com esse tanto de agente, fica totalmente articulado aos outros parágrafos que ela apresentou, tá? Os parágrafos de argumentação, assim como com a tese.
Pessoal, então, ó, qual foi o objetivo da aula de hoje? Que a gente falasse sobre os parágrafos de desenvolvimento, no caso de argumentação, que vocês entendessem bem a estrutura. Se ficou dúvida, manda mensagem pra gente no WhatsApp da empresa para que a gente possa tirar essas dúvidas, mas não deixe passar. Fechou? Um grande abraço e até a próxima aula, aula 7, Desenvolvimento 2.